Gente, então essa aula de propriedades químicas dos compostos orgânicos, né? A gente vai relacionar um pouco hoje as propriedades que vocês viram durante a semana. Então tem um pouco de polaridade de moléculas, né? Interação intermolecular. A gente vai falar também de ponto de fusão, ponto de ebulição e de solubilidade, tá? Então vou dar aquele resumo, como sempre, né? Então o que a gente pensa quando pensa em polaridade de moléculas? A gente tem que lembrar que existe uma diferença entre a polaridade da ligação e a polaridade da molécula, certo? Ah, mas como é que isso funciona? Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma ligação entre carbonos, né? Ou uma ligação entre hidrogênios, H2. Nesses momentos aqui, eu não tenho diferença de eletronegatividade, né? Então, a minha ligação, ela é apolar, ok? Ah, se eu tenho uma molécula, por exemplo, só o H2, ele também é uma molécula apolar, ok? Ok, beleza. Então, vamos lá. Se eu tiver agora uma molécula um pouco maior, por exemplo, vou colocar um CH3, H aqui, vou colocar o H do outro lado e vou colocar um cloro aqui, tá? Pra gente dar uma variada. Vou colocar um outro carbono aqui. Beleza. Como é que a gente vai avaliar? Ó, eu preciso saber a diferença entre os termos. Então, se, por exemplo, eu tenho uma polaridade da ligação, se eu tenho aqui a ligação entre os carbonos, ela vai ser uma ligação apolar, certo? A ligação entre carbono e hidrogênio, e ao mesmo tempo a ligação entre carbono e cloro, ela é uma ligação polar, ok? E a molécula, por completo, é uma molécula polar. Um outro exemplo. Vamos colocar o CH4 aqui. Então, aqui a molécula inteira, né? E aqui eu tenho o seguinte caso, olha. As minhas ligações, que eu só tenho ligações carbono e hidrogênio, elas são polares, certo? Mas a minha molécula por completo é uma molécula polar. Qual que é a diferença aqui? Eu vou ter como se fosse um equilíbrio. Então, a força que o carbono tem sobre o hidrogênio de cima é a mesma força que o carbono tem sobre o hidrogênio de baixo. Então, esses vetores que a gente chama, esses momentos dipolares, eles se anulam. E isso torna a molécula apolar. Aqui tá errado, né? Apolar. Ok? Da mesma forma aqui na lateral, né? Então, eu tenho um hidrogênio para um lado, um hidrogênio para o outro. Isso equilibra a molécula e a molécula fica apolar. Ah, eu vou substituir um hidrogênio aqui por um cloro. Opa, tem um polo, porque eu tenho uma diferença de eletronegatividade, de força, e aí a molécula vai ser polar, ok? Os hidrocarbonetos todos são apolares, eles não têm polos, certo? E aí, à medida que a gente vai mudando as funções, a gente vai tendo polaridade ou só numa ponta da molécula ou ao longo da molécula inteira, ok? O que muda? O que eu tenho que saber para entender de polaridade? Eu preciso saber de eletronegatividade, que é uma propriedade periódica, né? Então, ela está relacionada ali na tabela, de acordo com aumento e diminuição ao longo da tabela. E qual que é a definição de eletronegatividade? É uma propriedade periódica que está relacionada à força
daquele carbono em ligação. Então, a eletronegatividade é a força de um átomo em puxar um elétron para si em uma ligação. Então, eu não consigo identificar a eletronegatividade sozinho. Então, eu sempre tenho que avaliar ou uma ligação ou uma molécula, certo? E a gente tem a ordem de aumento de eletronegatividade. Uma frasezinha que me acompanha todo o meu aprendizado de química é essa daqui, e ela ajuda muito na eletronegatividade. Por quê? Ela é a ordem do maior para o menor. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, ordem do maior para o menor, ou seja, do mais eletronegativo para o menos. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, ok? Que são os que a gente mais analisa. Então, é isso que a gente tem sobre polaridade. Com relação à miscibilidade e solubilidade, qual é a diferença desses dois termos? Os dois tratam da capacidade de algum composto de se misturar a um solvente. O solvente é um composto líquido e em maior quantidade. Ele vai dissolver aquele segundo composto que vai entrar ali naquela solução, ok? Então, a gente tem também, com relação a outros termos, né, da química 1, da química 2, por exemplo, sobre eletronegatividade, sobre soluções, e as coisas se relacionam, né, claro. Quanto à diferença desses dois termos, miscibilidade e solubilidade? A miscibilidade trata de um soluto, ou seja, esse composto que é o nosso interesse, quando ele está líquido. Então, um exemplo básico é álcool em água, certo? Se ele vai se dissolver ou não, se ele vai misturar. A água é um solvente e o álcool é o soluto. É aquilo que você vai colocar para ser dissolvido, tá? E a solubilidade tem um soluto sólido. Um exemplo disso é o sal em água. Então, sal é o solvente. Não, desculpa, a água é o solvente e o sal é o soluto. Ok? O que influencia na miscibilidade e na solubilidade? A polaridade. Então, a gente tem a máxima, né, de que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, certo? Que é o que a gente vê sempre, né, que não mistura óleo e água, porque óleo é apolar e água é polar, certo? Uma coisa que eu vou abordar aqui num dos exercícios, para a gente trabalhar um pouco sobre sabões. Como é que os sabões funcionam, qual que é a lógica deles, que realmente está relacionada à polaridade e à miscibilidade, certo? Porque você tem no sabão uma parte polar e uma parte apolar. Por isso que ele gruda na água e na gordura da comida, ok? A gente vai chegar lá. Da comida, da roupa, né? Enfim. Do corpo também. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Eles são influenciados por esses três tópicos aqui, ó. Então, a gente tem que a interação intermolecular é entre moléculas no mesmo espaço, ok? Isso é diferente, eu vou usar um termo com essa escrita aqui para dizer que é diferente, de intramolecular, que é dentro da mesma molécula. Ok? Então, a gente tem esses dois termos aí. Dentre as interações intermoleculares, a gente tem dipolo-dipolo. Um exemplo que é muito fraca. A gente tem um exemplo aqui que são os hidrocarbonetos, né? Que só tem carbono e hidrogênio. O dipolo induzido é um pouquinho mais forte, então ela tem força
média, digamos assim, né? E está presente em moléculas só com oxigênio, então éter, cetona, né? São essas moléculas. E as que fazem ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas, são as cadeias que têm hidroxila e nitrogênio, tá? Então, as aminas, amidas, as nitrogenadas no geral. E, por exemplo, ali, álcool, fenol, enol, ácido carboxílico, né? Aldeído, enfim. Então, a gente tem aumento de força aqui, né? Então, a ligação de hidrogênio é mais forte do que a dipolo induzido e é mais forte do que a dipolo, ok? Então, a gente tem ordem de força aqui. Existe uma outra interação, que é a interação que a gente chama de íon-dipolo, que ela é mais forte de todas, mas ela quase nunca é cobrada, ok? Então, quanto mais forte as interações intermoleculares, maior é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Por quê? Eles estão interagindo muito fortemente, então vai ser mais difícil você separar as moléculas para fazer uma ebulição, por exemplo, ok? Tamanho de cadeia ou a massa molecular da molécula. Como é que isso aqui influencia? Quanto maior a minha cadeia, mais interações eu vou ter, e da mesma forma, quanto maior massa, mais interações eu vou ter, então também mais difícil de fazer evaporar, por exemplo, de mudar de estado físico, então maior o meu ponto de ebulição. E o tipo de cadeia também, porque se eu tenho uma cadeia normal, por exemplo, só de hidrocarbonetos, ela é totalmente normal, ela vai ser mais fácil, entre aspas, de se encaixar, as moléculas se encaixam, certo? Então, eu tenho uma mudança aí do ponto de ebulição para cadeias ramificadas. E aí, esse exercício em si, a gente tem aqui, a primeira é uma questão do Enem, que fala que o carvão, fala um pouquinho sobre o carvão, né? Ela diz que o carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para aqui também é uma molécula orgânica, né? Assim como o carvão. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, que é chamado de adsorvente, não absorvente, é com D mesmo, e o benzeno, que é o que a gente chama de adsorvato ou substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de. Então, a gente tem que a adsorção é um fenômeno físico-químico, né? Que a gente tem lá, por exemplo, no carvão ativado, ele tem como se fossem pequenos espaços, assim. Então, ele é cheio desses espaços pititicos. O desenho vocês já conhecem, né? Aquela maravilha. Então, ele fica cheio de poros, digamos assim, né? E aí, a gente tem que, quando o benzeno passa por aqui, ele fica preso nesses poros, porque ele interage com o carbono. Então, ele fica preso ali, certo? Tanto que, por exemplo, para quem tem bichinho de estimação, às vezes suspeita de que ele foi envenenado, né? Ou viu ele sendo envenenado. E uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar, o que o veterinário vai fazer, é dar carvão ativado para ele. Por quê? O carvão ativado vai entrar no estômago dele, do bichinho, né? E vai absorver as moléculas. Então ele gruda e depois o carvão ativado vai embora por vias de excreção, né? Levando junto o veneno. Então, uma outra aplicação aqui para carvão ativado. E é muito utilizado para separações na indústria química e tal. Mas então, e aí qual que é o tipo de interação que a gente tem? A ligação de sulfeto não é, porque aqui a gente nem tem enxofre, né?
Não é uma ligação covalente, porque você não tem uma ligação aqui, você tem uma interação, é diferente. Os elétrons se aproximam, mas eles não vão compartilhar orbitais, eles não vão sair, né, no caso de uma ligação iônica, por exemplo. Então, não é ligação, ok? Tomar cuidado com o termo ligações de hidrogênio, porque ligações de hidrogênio é um tipo de interação intermolecular. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, para não confundir, né? Então, a gente tem ligações covalente, metálica e iônica, e tem interações intermoleculares. Ligação de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, né, nesse caso também. Aqui, por que eu não tenho ligação de hidrogênio? Eu vou ter benzeno, que é carbono e hidrogênio só, e vou ter o carvão ativado, que é só carbono. Então, não tenho oxigênio, não tenho nitrogênio. Então, não tenho ligações de hidrogênio, ok? Apesar do nome confundir, mas é uma ligação, é uma interação entre o hidrogênio de alguma outra molécula e fluoro, oxigênio e nitrogênio. Que eu não tenho aqui nesse caso. Vou até anotar aqui. Que é o FON, né? Que é o que a gente chama de FON. Beleza. Interações de polo induzido, Eu tenho aqui um hidrocarboneto, né, que é o benzeno, interagindo com carbono. E aí eu vou lembrar lá que esse tipo de molécula interage de acordo com o dipolo induzido. Então, essa é a nossa resposta. E não é dipolo permanente, porque não é esse tipo de interação que a gente tem entre carbono e hidrogênio, ok? A segunda questão também do Enem. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios, e ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto é O, ou A. Então, baixa polaridade, baixa massa molecular, ocorrência de halogênios, tamanho pequeno das moléculas e presença de hidroxilas nas cadeias. O que a gente tem que pensar aqui? E aí, nesse momento, não assustar com nomes, né? Mesma coisa que a gente falava lá no início do curso. Então, às vezes eu vejo um nome que eu não conheço, pega ele para analisar, porque ele sempre vai ter uma dica do que ele é, tá? Então, organoclorados é um termo importante e tecidos lipídicos também. O que são os organoclorados? Eles são orgânicos, pelo organo aqui, né? Beleza? E eles têm cloro presente. Então, organoclorados. E a gente tem aqui a questão de tecidos lipídicos, que é uma outra dica, porque ele fala que podem se acumular nos tecidos lipídicos. O tecido lipídico nada mais é do que gordura. Então, ele é feito de moléculas de carbono e hidrogênio. Então, ele é uma molécula apolar, ok? Que é a mesma lógica do óleo mesmo, né? Que a gente usa na cozinha, enfim. Então, vai ter um organoclorado, que ele já me deu a dica aqui, ó, porque se ele gruda no tecido lipídico e acumula lá dentro, ele é uma molécula apolar, ok? Por mais que tenha um cloro, que é um átomo que tem uma certa polaridade ali de ligação, provavelmente a cadeia é tão grande, de 20 a 30 átomos de carbono, que não vai fazer diferença o cloro por si só, ok? Então, a gente tem que entender essa diferença também, o tamanho da cadeia, para relacionar depois com a polaridade e ver o que predomina mais, tá bom? Então, o organoclorado vai se juntar no tecido lipídico. Como ele se junta, que é o processo que está descrito no texto, é de acordo com a baixa polaridade. Por quê? Vamos ver as outras opções. A baixa massa molecular não faz um composto grudar em tecido lipídico.
A ocorrência de halogênio também não, porque se você tem tecido lipídico carbono e hidrogênio, o halogênio ali não vai fazer muita diferença, porque está todo mundo estável. O tamanho pequeno das moléculas também não, e tanto que o cloro ele é pequeno, mas a gente poderia ter um halogênio menor, que é o flúor, né? E a presença de hidroxilas nas cadeias, eu nem tenho hidroxila aqui, ok? Então, número 2, letra A. Número 3. Sobre os compostos butano, 1-butanol e ácido butanoico, foram feitas as seguintes afirmações. 1. Suas fórmulas moleculares são, respectivamente, C4H10, C4H10O e C4H8O2. Segundo, né? A solubilidade em água do butano é maior do que a do 1-butanol. Terceiro, o ponto de ebulição do ácido butanoico é maior do que do 1-butanol. Quarto, o ponto de fusão do butano é maior do que do ácido butanoico. Então, a gente vai analisar, a gente vai fazer primeiro as moléculas dos três, vamos analisar primeiro a fórmula molecular, depois a gente vai analisar a solubilidade, ponto de ebulição e ponto de fusão, ok? Então, vou começar com o butano. Ele tem but, então met, et, prop e but, ele tem 4 carbonos. Ok? Ele só tem ligações simples e ele é um hidrocarboneto. Eu vou deixar ele aqui mesmo e vou colocar os hidrogênios aqui. Parece um déjà vu, né? A gente já fez tanto isso. Eu vou colocar assim que é mais fácil. Peraí. Vou colocar só aqui, tá? Vai ficar mais rápido. E menos poluído também. Beleza. Então, butano tá aqui. É 1-butanol. Então, eu sei que tem alguma coisa aqui que ele tá me indicando que tá no primeiro carbono. Ele também tem 4 carbonos. Então, but aqui só tem ligações simples. E o ol, que é o que ele tá me indicando lá que tá no primeiro carbono, que é a função, né? Terminação ol, função álcool. Então, vou colocar aqui o OH direto, ligado a um carbono. Os 4 carbonos aqui, e agora a gente põe hidrogênio. Ok? Então, aqui tem o primeiro carbono e a função álcool nele. E agora o ácido butanoico. Então, o indicativo de ácido e o final oico me dão a função, que é o C-OH. E but também tem 4 carbonos e o AN indicando o tipo de ligação. Como eu não tenho indicativo de onde ele está e a função ácido carboxílico só pode estar nas pontas, é meio óbvio que eu vou colocar ele na primeira ponta, né? Vou começar a enumerar o carbono a partir dele. Aqui eu vou colocar o COH, certo? Lembrando aqui que ele faz uma dupla com um oxigênio e uma simples com outra hidroxila, tá? Com outra parte da molécula. Então, só para a gente deixar eles separadinhos aqui. Beleza. Eu vou contar as fórmulas moleculares. Então, aqui o butano tem um C4, ok. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. O butanol tem 4 carbonos, C4. Hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aqui do O, certo? Então, hidrogênio 10. E oxigênio tem um só.
E o ácido butanóico tem o carbono 4, hidrogênio 3, 4, 5, 6, 7, 8 e O2. Okay? Então, a primeira está correta. A gente já pode até eliminar, né? Pensando como vestibulando, a gente já vem aqui e já elimina as outras que não podem ser, né? A 2 fala que a solubilidade em água do butano é maior do que a do 1-butanol. Então, a gente vai analisar esses dois aqui. Veja bem, o butano, ele só tem carbono e hidrogênio, né? Ele é um hidrocarboneto. Então, ele vai ser uma molécula apolar, certo? O butanol tem um oxigênio aqui, ó. Então, ele tem maioria da cadeia apolar, mas ele também tem uma certa tendência polar. Vou baixar aqui. Ah, e como é que é isso? Como é que isso funciona? Eu vou ter uma parte da molécula que consegue se dissolver em compostos polares, tá? E isso daqui faz com que a solubilidade do 1-butanol seja maior do que a do butano e não o contrário. Bom? Aqui, né? A terceira, o ponto de ebulição do ácido butanóico é maior do que a do 1-butanol. O ácido butanóico, vamos lembrar aqui que ele tem o C dupla OH, ele faz tipo uma arvorezinha, né? Um galinho aqui para as laterais, né? Um para cima e um para baixo. Meio que na diagonal, assim. Que é uma forma que a geometria dele admite mesmo. Então, ele é daquele jeito. E aí, quando eu tenho isso daqui, eu deixo de ter uma cadeia linear. Então, eu passo ela para um outro tipo de geometria. E é como se fosse mais difícil de sobrepor essas moléculas. Então, realmente, o ponto de ebulição fica maior. Vou colocar ponto de ebulição assim. Então, é por causa da geometria da função. Ok? Então, o número 3 está correta. E o último aqui fala que o ponto de ebulição do butano é maior do que o do ácido butanóico. Então, vou analisar aqui o hidrocarboneto e o ácido carboxílico, né? Como é que a gente vai analisar esse ponto de fusão? Pela mesma lógica que a gente usou para de cima do ponto de ebulição. Então, butano tem uma cadeia linear aqui e o ácido butanóico vai ter uma geometria diferenciada, ele não vai ser linear, portanto, ele tem maior ponto de fusão também. Assim como o maior ponto de ebulição, ok? Então, o número 4 diz ao contrário, diz que o butano é maior, e não é, ok? Então, aqui a gente fica com a letra C, que é o nosso gabarito.